Boa tarde a todos. Boa tarde. Sintam-se acolhidos, abraçados pela nossa sociedade. Sim, escolas. Vamos nos preparando, então, para ouvirmos a nossa exposição dessa tarde. Aqueles que desejarem dispor de um copo d'água, um recipiente, os que estiverem em casa, no final da nossa exposição, os benfeitores vão magnetizar as águas expostas. Eu convido a todos, então, a fazer a nossa prece inicial. Agradecendo a Deus pela essa oportunidade de estarmos aqui, buscando aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que nos próximos minutos possamos manter um padrão vibratório elevado, que possamos estar concentrados e que possamos encontrar aqui a calmaria, o sossego, o socorro pelo qual viemos buscar. Por isso, em teu nome, Mestre Jesus, iniciamos a exposição dessa tarde. Que assim seja. Estamos no mês de setembro, dia 23 de setembro. Esse mês é um mês aí mundialmente conhecido como um mês de valorização da vida, muito conhecido como Setembro Amarelo. Essa casa, não somente em setembro, mas durante o ano inteiro, valoriza a vida. E nas nossas palestras, nos nossos grupos de estudos, combatemos a ideia do suicídio, valorizando a vida, né? E esse é um movimento mundial, então, que nos chama mais atenção no mês de setembro. Isso porque no ano de 1994, um jovem de 17 anos, que ele mesmo tinha restaurado o seu Mustang amarelo, suicidou, tirou a sua própria vida, né? E lá, então, no seu velório, os pais e amigos, familiares distribuíram então fitinhas amarelas para que as pessoas pudessem ficar alerta a problemas emocionais que seus filhos, que seus conhecidos, que seus amigos pudessem ter e que foram e possam passar despercebidos. Daí então essa campanha se espalhou pelo mundo inteiro, né? Vem daí. E como eu estava falando antes, na doutrina espírita, a gente procura não só no mês de setembro se atentar a isso. As emoções, a saúde emocional. Temos passado aí durante alguns meses, né, vamos dizer, não somente com a pandemia, mas durante muito tempo, cada um de nós passa pelos seus desafios. E podemos dizer com certeza que aquele que tem a saúde mental sai melhor dos desafios. Então que a gente possa cuidar da nossa saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre a melancolia. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. Melancolia é um assunto que nos remete à tristeza, né? Um sentimento triste. Mas tudo que se relaciona, que a gente fala com a luz da doutrina espírita fica mais leve, a gente consegue entender melhor. Então que possamos aproveitar dos ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, e isso aí já é motivo de alegria. Então vamos falar hoje sobre melancolia. O que é a melancolia? Será que temos melancolia em algum momento da nossa vida? Por que temos esse sentimento? A melancolia é um estado de grande tristeza. É um desencanto geral. O sujeito não sente a sua vida. É um abatimento físico, muitas vezes não, abatimento mental e muitas vezes físico. É como se houvesse uma bruma, um nevoeiro na vida da criatura. Um desencantamento geral pelas coisas. Quantos de nós, num dia chuvoso, não se sente assim? Até diz, né? Que dia melancólico.
Joana de Ângeles nos diz, no livro Atitudes Renovadas, que a melancolia é um estado de saudade, de algo vivido e perdido. Então significa dizer que se estamos melancólicos, não necessariamente estaremos em depressão. A melancolia é esse sentimento, né, de tristeza, como eu tinha falado antes. Vamos ver aqui então no primeiro parágrafo aqui desse item 25, o que os espíritos nos dizem. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, e que, preso ao corpo, lhe serve de prisão. Se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apodera de vós, e vos achais infelizes. A doutrina espírita nos ensina, né, que somos espíritos imortais. Essa não é a nossa primeira experiência aqui no planeta Terra, reencarnados, não será a última. Então, nós trazemos marcas do nosso passado. Isso está no nosso subconsciente. Os nossos aprendizados, as nossas virtudes, os nossos medos, né? Os nossos traumas, as nossas inquietudes e as nossas culpas. Tá tudo na nossa consciência, mesmo que esteja lá no nosso subconsciente. Quando nós aprendemos também na doutrina espírita que a lei de Deus está na nossa consciência, é como se algo me lembrasse de que eu preciso reparar alguma situação. Algo que eu fiz em outras reencarnações, mas que devido ao esquecimento eu não tenho clareza disso. E me traz uma certa culpa e até uma aflição por saber que eu preciso reparar aquela falta de alguma forma. E isso nos gera uma espécie de abatimento, de tristeza. E pode sim, então, vir o sentimento da melancolia. Porque mesmo isso estando no nosso subconsciente, nós sabemos que teremos que reparar. Pode ser também que esse sentimento se aposse de nós devido a uma saudade de algo que vivemos e que perdemos. Algo que já experimentamos. Uma liberdade melhor, né? Viver num lugar mais bonito. Então, temos certa saudade dessa situação. E como estamos aqui reencarnados, ligados aqui a essas experiências, muitas vezes que julgamos não ser tão boas, temos esse sentimento melancólico, essa saudade. Ou então saudade de um ente querido que voltou à pátria espiritual antes de nós. E nos esquecemos da sobrevivência do espírito. E essa tristeza se apossa de nós, e nós então entramos também nesse sentimento de melancolia. Nós esquecemos que estamos num mundo de provas e de expiações. É como uma roda gigante. E a roda gigante gira. E quando estamos lá na roda gigante, ora estamos em cima, ora estamos embaixo. Então vamos passar por momentos de dificuldades e momentos de alegria também. Todos nós, independente da nossa situação financeira, independente da nossa posição social, teremos perdas, teremos ganhos, porque esse é o propósito da nossa existência. E é nesse sentido que precisamos estar preparados e que a doutrina espírita nos esclarece e nos dá todas as ferramentas para que a gente possa estar preparado, com a nossa consciência tranquila, aberta, tendo esse consolo que a doutrina espírita nos proporciona, né? Então nós sabemos que ninguém perde ninguém, que apenas mudamos de estado vibratório, que a morte é uma passagem. Nós falamos isso, mas nós sentimos isso?
Será que a gente não diz que acredita, mas a nossa fé nisso ela é verdadeira? Entender isso faz um diferencial na nossa vida enorme, porque nós vamos aprender então a encarar isso não como perda, mas como mudança vibracional mesmo, né? É claro que quando a gente fala em saudade e esses sentimentos que se apossam de nós, que se apoderam de nós muitas vezes, é muito natural, é normal a gente chorar, a gente lembrar dos bons momentos, né? Sermos gratos por aquelas situações em que aquele ente querido nos ensinou, que tivemos aprendizados, que trocamos experiências. É claro que sim, é muito saudável isso. Viver o luto, muito se fala também que é preciso viver o luto. Quando a gente não vive o luto, é um sentimento que precisa ser colocado para fora, e quando nós não vivemos isso aí é pior, porque a pessoa quando cai numa depressão profunda, ela não consegue organizar as ideias na sua mente, né? Mas a doutrina espírita, ela nos tira o desespero, ela nos renova a esperança, ela nos dá a certeza do reencontro com os nossos amores. Algumas pessoas, talvez nós mesmos, algumas pessoas têm uma tendência maior à melancolia, são mais sensíveis à melancolia. Fatores externos motivam muitas vezes, essa melancolia. Mas o que nós temos que entender é que é uma questão que tem que ser resolvida de dentro para fora. E apenas o autoconhecimento, o estudo, o estreitamento da relação com Deus, a minha fé, a vontade que eu sinto de me melhorar, vai fazer com que eu realmente transforme e conheça o que eu estou sentindo, né? O que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, da onde vem essa tristeza, o que aconteceu para eu estar me sentindo assim. Então nós temos que ter força. Cada um de nós que assiste a essa exposição, que está aqui hoje, tanto pelo Facebook quanto aqui presencialmente, nós precisamos ter força, compreender o que estamos sentindo, para não cair, para que esse sentimento de melancolia não se transforme então numa depressão. Cuidar os pensamentos, o ócio. A ociosidade é muito perigosa, complicada, porque a nossa mente fica vazia. A preguiça, muitas vezes temos preguiça até de ouvir uma exposição, de ler um livro edificante. Cuidar o que assistimos na televisão, o tipo de notícia, o teor que estamos assistindo, tudo isso aí depende de nós. E cuidar. Se eu estou triste hoje, ok. O sentimento da tristeza, ela é necessária também. Ele é necessário. Desde que eu pergunte o porquê eu estou sentindo isso, ressignifique, busque respostas e trabalhe para sair daquilo ali buscando um aprendizado. Mas se esse sentimento dura 1, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, com esse sentimento profundo de melancolia, cuidado. Aí sim pode estar iniciando uma depressão. E aí, tratamento com remédio, acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, sem esquecer o esclarecimento espiritual. Porque quando temos o esclarecimento espiritual nas palestras, recebendo o passe espírita, compreendendo as mensagens do Cristo, aí sim nós podemos realmente ir no cerne da questão. Vou ler aqui então o segundo parágrafo, vamos ver o que o espírito que está nos falando é Geneve, François de Geneve. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas do espírito de todos os homens, mas não as procurei nesse mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem,
sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Então ele está dizendo aqui, né, esperar pacientemente o anjo da libertação. Esse sim vai nos ajudar, vai vos ajudar a romper os laços que mantêm o nosso espírito cativo. É Deus que determina a hora que temos que voltar. É Ele que sabe. E está nos dizendo aqui para crermos, lutarmos com toda a energia, que sejamos firmes, que sejamos fortes, que possamos ver as dificuldades como oportunidades de crescimento. É muito difícil quando estamos mergulhados na dor, vermos oportunidade de crescimento. Mas é aí que está o bem sofrer, nos colocarmos num ponto de vista tão elevado, em que olhamos aquela situação de um outro ponto de vista, de uma maneira que aquela situação vai me fazer crescer espiritualmente, porque Deus sabe da força de que cada um de nós temos. Então auxiliar um irmão nosso, quando detectarmos esses sentimentos no próximo, buscar de alguma forma entender, né? Porque talvez esse irmão nosso sozinho não consiga mais. E nós temos aí sim obrigação de auxiliar essa criatura que já está num processo de depressão, que pode estar partindo de uma melancolia aí sim para a depressão. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Temos que amar o próximo, amar a nós mesmos e trabalhar. No último parágrafo, diz assim: lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante a vossa existência na Terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sedes fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Todos nós temos uma missão aqui na Terra, todos, sem exceção. Primeiramente, com a gente mesmo. Cuidar da gente mesmo. Cuidar dos nossos sentimentos, cuidar das nossas emoções. Como eu disse antes, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, o que eu posso fazer para sair disso, respeitando sempre os nossos limites, claro. Né? Deus sabe da nossa força. E nós esquecemos que somos filhos de Deus e que Deus é amor, Deus é perfeição. Então muitas vezes nós esquecemos que somos filhos da perfeição. E como tal, temos luz e um grande potencial dentro de nós. Mas ainda, muitas vezes, escolhemos ficar no vitimismo, na dor, anos e anos com aquele sentimento, com aquela mágoa. E nos esquecemos que temos um grande potencial aí e que temos força para vencer essas nossas adversidades. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a respeito do desgosto que algumas pessoas têm em viver. E aí ele pergunta assim: da onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E os espíritos respondem que são 3 fatores que levam então as pessoas a terem esse desgosto pela vida. Efeito da ociosidade, falta de fé e saciedade. Já viram como a gente fala em trabalho? Como o trabalho é importante na nossa vida, mas a gente não entende ainda o significado de trabalho. Nós achamos que o trabalho é aquele
de sair de casa todo dia de manhã, concluir as 8 horas de trabalho, voltar para casa, pagar as contas. É muito além disso aí. Quando ele fala então em ociosidade, não é só pela falta de trabalho braçal, né? Aquele que somos remunerados, que precisamos para sobreviver, né? Desenvolver a nossa inteligência, estudar, trabalhar. Muito mais do que um movimento exterior que se faz, na questão aqui de combater a ociosidade, é um movimento íntimo. Por exemplo, nós aqui hoje estamos vindo buscar o pão espiritual, certo? Estamos vindo aqui buscar o pão espiritual. Teve um trabalho nisso. Eu saí da ociosidade, eu saí do conforto do meu lar, vim para cá, porque eu preciso receber o pão espiritual. Houve um esforço. Aqueles que nos acompanham também ali pelo Facebook, né? Sair do estado de automatismo. E o automatismo tomou conta da nossa sociedade. A gente faz tudo automático. É rede social, é WhatsApp, Instagram, Facebook. Então tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso. A vida do outro sempre é maravilhosa, né? Nós não olhamos mais nos olhos de ninguém. Nas nossas relações familiares, mesma forma, automatizamos até os nossos casamentos, no sentido de que falamos de contas que temos para pagar, das férias, da escola das crianças, etc, etc. Mil coisas aqui, mas não olhamos no olho da outra pessoa, nós automatizamos tudo. Então estamos num tempo que estamos muito conectados, mas ao mesmo tempo muito distantes. Isso aí, sem dúvida nenhuma, cria um vazio existencial muito grande dentro da pessoa. Um vazio existencial enorme, né? Muitas vezes até dentro da casa espírita, ou lá no nosso lar, quando estamos fazendo uma prece. Será que estamos nos entregando realmente para aquela prece? Estamos buscando nos conectar com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor? Ou será que já falamos automaticamente assim a prece? Todas as nossas atividades. Então a ociosidade, nesse sentido que temos que combater ela. Buscar estar atento, né, a essas coisas da vida, nos concentrar um pouco mais, viver um pouco mais, nos entregarmos um pouco mais a tudo que formos fazer. O outro item que os espíritos então nos falam é falta de fé. Então, ociosidade nós já falamos. Falta de fé é outro motivo para que haja aí então todo esse desgosto pela vida. Nós temos que confiar em Deus. Será que nós confiamos em Deus? Ou será que nós ainda temos aquela crença infantil, cheia de rituais? Eu até acredito, me disseram. Mas será que eu estou procurando realmente me conectar com o Criador? Né? Será que eu trago Jesus para o meu dia a dia? Será que eu consigo seguir o seu exemplo nas minhas atitudes durante o dia? Isso sim preenche a nossa vida, nos faz ter força. Quando a gente começa a sentir esse poder da fé dentro da gente, de que nada que me aconteça, nada vai me derrubar, porque eu me reconheço como filho de Deus. Eu percebo essa força interior dentro de mim, né? Então a fé, ela pode ser melhorada. Todos os dias nós podemos estreitar a nossa relação com Deus. Nós podemos nos aproximar um pouco mais dele. Outro item, então, que os espíritos nos dizem é a saciedade. Saciedade é culto aos prazeres. Outro grande motivo aí que as pessoas têm desgosto pela vida. Porque se comparam o tempo inteiro. Porque veem o outro tendo tudo, entre aspas, e a pessoa parece que não tem nada, né? E aí acontece esse culto aos prazeres, às sensações, sem pensar nas consequências, doa quem doer, que nem dizem, busca insana por mais beleza, por mais dinheiro, por mais status, né?
E aí nós acabamos satisfazendo apenas as nossas sensações, o mundo externo. Só que dura pouco. Em pouco tempo isso acaba, porque como nós estávamos falando, a roda gigante vai girar em certo momento da nossa vida. Estaremos, sim, tendo alguma dificuldade. E isso aí, se não foi construído com uma boa base de fé, de perseverança, de amor, de espiritualidade, não vale nada. Né? Pelo contrário, quando perdemos todo esse status, todo esse dinheiro, todas essas coisas exteriores, toda a beleza, toda a juventude, há um vazio muito profundo e uma tristeza muito grande. E aí sim, há o desgosto pela vida, melancolia, tristeza. A única coisa que nós temos certeza que levaremos, né, dessa nossa existência é a nossa moralidade, a nossa vontade de crescer, é a nossa conexão com o Criador, os nossos conhecimentos. É isso que nós temos que focar. André Luiz nos convida então a uma reflexão. Eu vou ler aqui que ele fala no livro Busque e Acharás. Quando você foi a psicografia de Chico Xavier. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você está adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldade muito maiores do que as suas. Atenda às tarefas imediatas, que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora das nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para frente, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Então, que possamos sempre buscar conexão com o Criador, encararmos as nossas adversidades como oportunidades de crescimento. Sempre lembrando de orarmos, pedindo força e coragem, né? Com certeza, assim, estaremos com o ânimo renovado. A melancolia pode aparecer na nossa vida e vai, a tristeza também, mas que a gente passe por ela, que a gente não estacione nesses sentimentos. Que possamos então ter calma e sempre reconhecer o nosso valor, reconhecer o valor que nós temos e que Deus sabe o potencial que cada um de nós tem. Agradeço a todos pela atenção. Vamos fazer então a nossa prece final. Agradecendo a Deus por esses momentos em que tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, que possamos receber o passe, a fim de renovar as nossas esperanças, a saúde do nosso corpo físico, mental, espiritual, e a todos aqueles que neste momento estivermos também endereçando o nosso pensamento, sejam atendidos conforme a vontade de Deus. Que Jesus abençoe a todos nós.